ocorreram e que estão ocorrendo também, né, com as normas regulamentadoras, principalmente. Nós vimos aí recentemente, né, as alterações das normas regulamentadoras, isso já estava previsto, já estava definido aí por esse novo governo. Nós vimos aí várias alterações bastante substanciais, e hoje nós vamos tratar aqui dentro da nossa disciplina, né, de algumas normas aí que são bastante importantes para o nosso entendimento aqui, para a compreensão também da nossa matéria. A primeira norma que recebeu aí, que teve uma alteração bastante significativa, foi a norma regulamentadora número 1, né? Essa norma regulamentadora número 1, ela fala hoje sobre o gerenciamento de riscos ambientais, o GRO, e essa norma ela vai nos trazer aqui o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR, esses riscos ambientais. Professor essa norma... Sim? Desculpa lhe interromper, só gostaria de avisar o pessoal que eles poderiam fazer as suas perguntas. O senhor prefere que o pessoal faça as perguntas depois da palestra ou em meio aos assuntos colocados? Não, vamos lá então, desculpa, eu já entrei direto no assunto, acabei esquecendo de dar essas orientações aí, desculpa, professor. Não, vamos deixar bem livres aqui, tá? Eu acho que nosso objetivo aqui é bater papo, nós nós não temos o objetivo aqui nessa live de hoje de a gente esgotar esse assunto, tá? Nós temos pouco tempo aqui para a gente tratar de vários assuntos, né? Então isso vai ser tratado aí ao longo do nosso curso, tá? Presencial. Então, hoje nós só vamos dar uma pincelada, hoje já só vamos jogar um pouquinho do melzinho aí na boca de vocês, para que depois a gente possa destrinchar, né? Depois a gente possa entrar com bastante mais detalhes, né, nessas normas, tá? Então, não é o nosso objetivo. Então, por favor, fiquem bastante à vontade para poderem interagir, para perguntarem. Podem perguntar ao vivo aqui, via voz, tá? É só acionar, quando você for entrar, tá, para fazer alguma pergunta ao vivo aqui, eu só peço a gentileza de você ligar a sua câmera e ligar o seu microfone, tá? Para que a gente possa, então, ver e ouvir quem está falando e quem está perguntando. Ou, se não, via chat também, tá? Eu estou no meu celular agora, estou com o meu computador aqui na minha frente, o celular eu estou fazendo essa live via celular. Então, eventualmente, eu vou ter que clicar aqui na tela, já tem uma pergunta, já posso ver que tem uma pergunta aí, não sei qual que é a pergunta que está ali, tá? Só mostrando quem ingressou aqui na conversa, não temos nenhuma pergunta aqui, tá? Mas, assim, preferencialmente, você pode fazer a pergunta, tá, ao vivo aqui, é só ligar a câmera e o microfone, tá bom? A qualquer momento, se pode interromper, fique bastante à vontade, tá, para interromper a qualquer momento. Se preferir, você pode mandar via chat. O professor Jean vai estar acompanhando, se tiver alguma pergunta ali, já, né, professor Jean, por favor, eu só peço, me avise daí se tiver alguma pergunta, ou o professor Jean mesmo pode fazer a pergunta que estiver escrita ali no chat, né, e a gente vai tentar responder, então. Aquilo que nós não conseguirmos responder aqui ao vivo, a gente vai depois, né, disponibilizar, então, as respostas, a gente vai pesquisar e vamos disponibilizar as respostas para vocês. Só lembrando que nós estamos tendo ainda alterações nas normas, umas modificações, né? Tivemos aí agora, recentemente, né, até está aqui uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, né, em desfavor da União em relação a essas alterações das normas. A gente vai comentar alguma coisa também em relação a essa decisão aqui dessa ação civil pública aqui proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eu acredito, tá, que ainda muitas alterações, muitas modificações ocorrerão, mas nós vamos passar aquilo que nós temos hoje, atualizado, tá? E se tiver até o início das nossas aulas presenciais, ao fim do término dessa quarentena, esperamos que acabe logo isso,
Então, nós vamos ter aqui as nossas aulas presenciais e nós vamos atualizar todo esse material, tá bom? Sr. Jean, que gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria apenas de apresentá-lo, professor, se me permite. Ah, claro. O pessoal que está na sala agora, primeiramente quero agradecê-los. Já temos 20 pessoas na sala, professor Sandro, uma turma bem boa mesmo, né? E eu gostaria então de apresentar o professor Sandro. O professor Sandro é engenheiro de segurança, é formado em engenharia e com pós-engenharia de segurança e também é formado em direito, né? O professor Sandro atua como perito, né? E está professor da Faculdade Inspirar, no curso do MBA de QSMS, né? Também dá aula no curso de ergonomia, né, Sandro? Sim. Ou higiene. E na Né? pós-higiene ocupacional. Boa noite, doutor Sandra Lucimara, quem está falando. Seja Oi, bem-vindo. professora, como vai? Isso, os alunos da higiene ocupacional estão ansiosos pela sua aula. Pois é, então está todo mundo esperançoso de conhecer o professor Sandro. Muitos já conhecem, outros são novos, e o pessoal está bem entusiasmado. Então, pessoal, sintam-se à vontade para sugar de canudinho, tá? Todo o conhecimento que o professor Sandro tem com a gente. E também, agora, no dia 24 e 25 de julho, né, mês 7, nós teremos uma aula dele exatamente sobre perícia e periculosidade e insalubridade na Faculdade Inspirar, tá? Então, assim, é aberto a todos os especialistas, né, graduados, que quiserem fazer o curso, não precisa ser inscrito em nenhum MBA, é um curso na modalidade temática, então pode ser aberto sim, a toda a comunidade, né? Tá certo? Então, professor Sandro, sinta-se à vontade, a casa é sua. Tá bom, só lembrando, faltou no meu currículo aí que eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, minha disciplina é Segurança do Trabalho, né? Perfeito. Faço parte estou lotado no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal, onde eu dou essa disciplina para os cursos de Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Florestal e para o curso de Agronomia também. Então, estamos ali também discutindo esse assunto ali, levando esse assunto para os nossos alunos ali também. Como advogado, eu tenho atuado também na área previdenciária, né? O que me levou para o direito foi toda essa experiência que eu tive, mais de 15 anos em chão de fábrica, em diversas indústrias, né? E aí tive uma oportunidade ali de cursar o curso de Direito, terminei o curso de Direito. Hoje eu advogo nessa área mais de direito previdenciário, principalmente em relação à questão aqui da aposentadoria especial. Tá? Então, muita coisa que nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos discutir também, eu quero discutir também, quero colocar algumas questões também aqui em relação à aposentadoria especial. No nosso curso de perícias, nós vamos ver ali a questão da perícia em insalubridade, perícia em periculosidade e também perícia, né? Onde tanto esse profissional ele pode atuar também como perito para fazer laudos, que são os LTCATs, os laudos técnicos de condições ambientais de trabalho ou de ambiente de trabalho, para a Justiça Federal, tá? Nas varas previdenciárias. Então, tudo isso que nós vamos ver, todo esse escopo que a gente vai ver no nosso curso, tá? Ele vai servir toda essa base, todo esse conhecimento, né, para a gente fazer, elaborar perícias, né, tanto em insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Tá? E hoje nós vamos comentar, vamos ver alguma coisa também em relação a essa matéria, tá, de aposentadoria especial, principalmente quando a gente for tratar do assunto de insalubridade hoje. A gente vai falar um pouquinho de uma alteração recente que teve na norma regulamentadora número 15, mais especificamente no anexo número 3 da norma regulamentadora número 15. Tá? Foi uma alteração aí bem chata que ocorreu, tá? Mas a gente vai fazer um comentário aqui em relação à insalubridade e à aposentadoria especial. O que fala a legislação previdenciária e o que fala a legislação trabalhista, então. Tá bom? Beleza? Podemos prosseguir, então, fazendo essa introdução? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a norma regulamentadora número 1. Ela traz as disposições gerais, tá? E o gerenciamento de riscos ocupacionais.
A base dessa norma, ela continua a mesma do que era anteriormente, tá? No que diz respeito aqui às obrigações, tanto do empregador, as obrigações dos empregados, isso daí permaneceu praticamente a mesma coisa, só que teve uma alteração bastante substancial no que diz respeito ao gerenciamento dos riscos ambientais, tá? ou ocupacionais aqui. Tá? E nós temos aqui um programa de gerenciamento de riscos, tá? E esse programa, né, basicamente, não esse programa, mas basicamente essa norma regulamentadora número 9, a norma regulamentadora número 1, ela substituiu o nosso PPRA, o nosso Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que estava disposto lá na norma regulamentadora número 9. Tá? Então, nós continuamos tendo a norma regulamentadora número 9, só que nós não temos mais o PPRA, nós não temos mais o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? Aquilo que eu falei no início, tá? Nós não vamos esgotar o assunto aqui, eu não vou entrar em detalhes nessas normas hoje, tá? Isso faz parte do nosso curso, até por causa do nosso tempo, né, reduzido aqui. Né? Mas então eu vou colocar aqui os principais pontos de alteração dessas normas. Tá? Primeiro aqui, o campo de aplicação dessa norma. Qual que é o campo de aplicação dessa norma? Tá? Veja só que essa norma aqui, ela obriga, nos termos da lei, os empregadores e empregados, tanto urbanos como rurais. Os empregadores rurais, eles também têm que observar o disposto nessa norma aqui. Tá? Está sendo feita uma alteração, não sei quando que vai ser feita essa alteração, mas né, vai ser alterada a norma regulamentadora número 31, que dispõe sobre a segurança do trabalho no ambiente rural, tanto para a agricultura, aquicultura, lá diz exploração florestal, é colheita florestal, a silvicultura. Então, esses trabalhadores que trabalham na área rural, tá? Então, veja só que eles também são englobados aqui pela norma regulamentadora número 1. Tanto o empregador urbano como rural, eles têm que obedecer, né? Têm que seguir, eles são obrigados, né, a observar aquilo que está definido aqui nessa norma regulamentadora número 1. Tá bom? O item 1.22 dessa norma regulamentadora número 1, ela diz aqui, já na norma regulamentadora número 1 antiga, na anterior, né, na versão anterior, ele já falava sobre isso. Tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma questão bastante importante aqui, e é uma questão jurídica também aqui. Tá? Primeiro, olha só o que ele diz, o item 1.22. Ele diz que a observância das normas regulamentadoras não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Tá? O que isso significa? Significa que aquilo que estiver disposto em uma norma, numa portaria, numa instrução normativa, numa lei, tanto municipal como estadual, eles têm que ser obedecidos, desde que eles não contrariem, desde que eles sejam mais rigorosos do que o que nós temos aqui nas normas regulamentadoras. Só vamos lembrar que a portaria 3.214, de junho de 1978, essa portaria, ela alterou a Lei 6.514 de 1977, né, de 22 de dezembro de 77. E esta lei, por vez, ela alterou o quê? Ela alterou o capítulo 5 do título 2 da CLT, que era lá de 1943, 1º de maio de 1943. Tá bom? Esse capítulo 5 do título 2 da CLT, ele fala sobre a saúde e segurança do trabalho. Tá?
Então, de 1943 até 1977, essa norma ela não tinha sido alterada. Vamos lembrar que esse decreto-lei de 1943, ele é federal. O único que pode alterar esse decreto-lei, quem que é? É o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Só eles que podem alterar. A portaria 3.214, que regulamentou a lei 6.514, de 22 de dezembro, é uma portaria, na época, né, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje faz parte agora do Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho e Emprego ele foi extinto e foi incorporado através de uma secretaria ao Ministério da Economia. Então, hoje nós temos uma Secretaria do Trabalho e Emprego, tá? Vinculado, então, ao Ministério da Economia. Que pode alterar essas normas regulamentadoras aqui, então, é essa Secretaria do Trabalho e Emprego, mas a lei, quem altera a lei, tá, é apenas o Congresso Nacional. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque quem legisla a nível nacional da matéria de saúde e segurança do trabalho é o Congresso Nacional, tá? Através de lei. Bom, um estado ou um município, eles podem ter um código, o município pode ter um código de obras, eles podem ter uma lei municipal, o estado pode ter uma lei estadual, tá, que verse sobre a matéria. Porém, ela não pode alterar dispositivos da lei federal. Ela não pode tirar garantias do trabalhador, por exemplo, ela não pode ser mais branda do que a norma nacional, a legislação federal. Como eu já falei, então, quem tem competência, né, para legislar dessa matéria é o Congresso Nacional. Bom, então, se um estado ou município ele tiver lá uma legislação que verse sobre a matéria, desde que ela não entre em conflito com essa lei federal, beleza. Então, a empresa ela tem que obedecer, né, o que está disposto nessas leis, tá bom? Outra coisa aqui bastante interessante, no final aqui desse caput aqui, não no caput, né, do final desse parágrafo aqui, diz que, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então, a empresa ela deve obedecer também aquilo que está disposto em convenções ou acordos coletivos de trabalho. Vamos lembrar aqui, o que é uma convenção de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho? Quando se reúne, então, três entes, né? Ou dois, basicamente, ali, o sindicato representante dos empregadores e o sindicato representante dos empregados. Tá? Então, eles entram em um acordo, eles estabelecem um acordo ou uma convenção coletiva que vai se aplicar para todos aqueles trabalhadores de uma determinada categoria, né? E isso ele tem que ser homologado, então, pela Justiça do Trabalho. Se for homologado, Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, não, a Secretaria do Trabalho, o que ele vai fazer? Vai verificar se aquilo que está disposto nessa convenção, esse acordo coletivo, ele não fere a legislação trabalhista, basicamente aqui a legislação trabalhista. Tá? A legislação tem vários itens, dentro de uma convenção, dentro de um acordo coletivo de trabalho, a gente vai ter vários itens, vai falar sobre a questão das férias, a remuneração, descanso remunerado, semanal remunerado, valor das horas extras, horas noturnas, férias, cesta básica, vale transporte. Então, ele vai englobar vários assuntos ali de interesse tanto da empresa como dos trabalhadores, tá bom? Uma dessas matérias pode ser a matéria de saúde e segurança do trabalho. Uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho, ele pode, né, fazer qualquer alteração na legislação trabalhista no que diz respeito aqui vamos tratar especificamente aqui da saúde e segurança do trabalho, tá? Veja só, o artigo 7º da nossa Constituição, ele fala aqui sobre os direitos dos trabalhadores, tá? Os direitos trabalhistas ali também, quais são os direitos, os deveres dos trabalhadores, os direitos, os deveres das empresas, tá? Veja só como é importante uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho. Uma convenção coletiva, ela pode alterar, inclusive, a Constituição. Sabiam disso? Tá?
Uma convenção coletiva, ela pode alterar a Constituição. A gente só lembrando que a Constituição só pode ser alterada através de uma proposta de emenda à Constituição. Que isso vem lá, ele parte, né, lá do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Mas uma convenção do trabalho, ela pode alterar, desde que seja mais benéfica para o trabalhador. Jamais ela pode alterar, fazer qualquer alteração na Constituição ou qualquer outra legislação infraconstitucional, trabalhista, CLT, uma portaria, um decreto, né? Desde que ele tire direitos dos trabalhadores. Ela não pode tirar direitos dos trabalhadores. Vamos lá colocar, então, o salário mínimo do trabalhador, eu não lembro agora, deve estar em quase R$1.000, né? O salário mínimo, 1.000 e poucos reais, vamos supor, o salário mínimo. Esse é o salário mínimo piso nacional. Todos os estados, né, da República, eles têm que obedecer esse piso. Ou uma convenção coletiva pode alterar esse salário mínimo? Pode, desde que ele seja maior do que o piso. Vamos supor que o piso não, desde que seja maior do que o valor estipulado. Né? Vamos supor que o salário mínimo seja de R$1.000. A convenção coletiva não, o salário mínimo para essa categoria vai ser de R$1.200. Pode isso? Pode, claro que pode. Jamais vai poder estabelecer um salário mínimo menor do que esse valor, menor do que esse patamar. Para nossa categoria, o salário mínimo vai ser de R$900. Pode? Não, isso não pode fazer, tá bom? Então, dito isso, então veja só que uma convenção, um acordo de trabalho, ele pode alterar qualquer dispositivo, qualquer norma de saúde e segurança do trabalho, desde que seja mais rigorosa, desde que seja mais benéfica para o trabalhador. Se isso ocorrer, tá? Então, a empresa ela tem que observar aquilo que está definido nessa convenção coletiva ou nesse acordo de trabalho. Tá? Por que eu digo isso? Porque é muito importante, tá? Porque muitas vezes a empresa ela fica restrita apenas, né, ao que está nas normas regulamentadoras, e muitas vezes a empresa ela não vai lá olhar, né, os profissionais de saúde e segurança do trabalho da empresa, eles não verificam, eles não leem o que está escrito lá na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho. Vamos supor que lá tenha... Vamos pegar um exemplo prático aqui, depois a gente vai tratar da questão da insalubridade. Tá? Então, o que a portaria 3.214 ela diz, né, no anexo, na norma regulamentadora número 15? Ela estabelece os adicionais de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade pode ser em grau mínimo, em grau médio e em grau máximo, 10%, 20% ou 40%. Isso é o que está disposto na lei, na norma regulamentadora número 15. Tá? Vamos supor que uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho estabeleça que os adicionais de insalubridade, em vez de serem de 10%, 20% e 40%, vão ser 20% para insalubridade, ou 15% de insalubridade em grau mínimo, 25% para grau médio e 45% para grau máximo. Pode isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque ele está sendo mais benéfico para o trabalhador. Ele não pode estabelecer um adicional menor do que esse patamar. Aí o engenheiro, o médico do trabalho, ou o profissional que elabora lá o laudo de insalubridade, ele estabelece, né, e passa essa informação para a empresa, dizendo, olha, empresa, aqui temos insalubridade, ele vai identificar os locais ou as atividades insalubres, vai determinar também qual é o respectivo grau de insalubridade e vai prestar essa informação para o RH, para o departamento pessoal da empresa. E vamos supor que ele fique restrito apenas ao que está na norma regulamentadora número 15, ele não observa, né, o que está lá definido na convenção ou no acordo coletivo de trabalho, e passa essa informação, olha, os adicionais de insalubridade são de grau médio, 20%, vamos supor, ruído, calor, né, 20%. Puxa vida, a empresa ela vai remunerar, vai pagar 20% para o trabalhador, sendo que, né, na convenção coletiva está definido lá, foi acordado na convenção coletiva que o adicional de insalubridade é de 25% para esses adicionais, né, para essas atividades insalubres em grau médio. Veja o prejuízo que a empresa vai ter, já tem um passivo aí muito grande para a empresa. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis, fazer uma continha básica, a gente vai ver, né, dependendo do número de trabalhadores nessa situação de insalubridade,
veja o passivo que a empresa ela acaba assumindo. Então, é extremamente importante, tá? Isso está definido aqui na norma regulamentadora número 1, isso já estava na norma regulamentadora número 1 antiga, anterior a essa versão nova aqui, isso já estava definido lá. Tá? Então, eu já vi situações práticas em que os profissionais de saúde e segurança eles não observaram esse disposto, ou que estava lá na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, né? E acabaram, então, criando, vamos dizer assim, um passivo, né, trabalhista muito grande para a empresa. Tá? Então, que pode ser um valor considerável, aí, dependendo, né, da quantidade de trabalhadores. Tá bom? Então, que fique bem claro isso, fique bem estabelecido, né, a importância, né, de se observar aqui o que está definido lá na convenção coletiva ou no acordo de trabalho. Tá? Bom, depois essa norma, então, ela vai trazer, isso não mudou nada, os direitos e deveres do empregador, dos trabalhadores, tá? E outra coisa, olha só, uma alteração que veio lá da norma regulamentadora número 9 e veio aqui para dentro da norma regulamentadora número 1 agora. Vejam só aqui, ó, isso aqui é extremamente importante, tá? Como eu falei, eu só estou pensando aqui os principais aspectos, depois a gente vai estudar no nosso curso, né, com mais detalhe essas questões todas aqui, tá? Então, veja só, entre os direitos e deveres do empregador aqui, item 1.4, ó. Então, cabe ao empregador, se a gente pegar lá a linha G, tá? Ele vai dizer aqui, ó, implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. O que ele vai trazer aqui? O que é essa ordem de prioridade? Essa ordem de prioridade é a hierarquia para a proteção dos trabalhadores. Eu tenho que obedecer essa hierarquia. Essa hierarquia, ela estava definida lá na norma regulamentadora número 9, ela veio aqui para dentro da norma regulamentadora número 1. Essa hierarquia, ela está estabelecida na norma regulamentadora número 6, e essa hierarquia também está estabelecida na norma regulamentadora número 15. Tá? Então, vamos observar muito bem isso daqui, porque, gente, inclusive, não é o nosso objetivo aqui, nós não vamos entrar no mérito desse assunto aqui, tá? Mas o E-Social, até eu não tenho nem... Eu parei um pouco de estudar essa questão do E-Social por causa de todas essas alterações, né? Precisa ter várias atualizações lá, mas assim que implementar, assim que estiver rodando o E-Social, isto daqui, que eu vou colocar agora, é muito importante, porque muitas empresas, elas vão ser autuadas, notificadas, vão ser autuadas, vão ser multadas pela não observação deste item aqui, que eu vou ler agora. Tá? Então, diz aqui, ó, então, cabe ao empregador, veja só, é a responsabilidade do empregador, implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Qual que é a primeira prioridade? Prioridade número 1 na proteção do trabalhador. Eliminar os fatores de risco. Eu preciso eliminar aquele fator de risco. Vamos pegar aqui um exemplo, ruído. Eu tenho ruído no ambiente de trabalho. Vamos supor que eu tenho um ruído de 90 decibéis. Tá? Então, esse ruído é um ruído elevado, ele dá direito ao adicional de insalubridade, dá direito à aposentadoria especial para o trabalhador, mas não vamos nem tratar desse aspecto, tá? Mais monetário. Vamos tratar aqui da questão da proteção do trabalhador, porque qual é o objetivo dessas normas? É proteger o trabalhador, evitar que ele adoeça, evitar que ele se acidente. Tá? Então, nesse caso aqui da exposição ao ruído, é evitar que o trabalhador ele tenha uma perda auditiva, induzida aqui pelo ruído ocupacional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar eliminar esse ruído. Como que eu vou eliminar? Sei lá, através de medidas de engenharia, vou colocar um enclausuramento,
vou substituir aquela máquina ou aquele equipamento, vamos supor que eu tenho aí um ambiente de pintura, eu tenho um compressor dentro de uma cabine de pintura, posso colocar esse compressor para o lado de fora, pronto, eu eliminei o ruído ali dentro. Claro que eu não posso criar um risco para outros trabalhadores que estão lá do lado de fora da cabine. Então, nós temos N formas aí, né, de eliminar o risco. Fazer uma manutenção, por exemplo, né, um ruído, um ventilador, eu vou colocar lá, fazer um balanceamento nesse ventilador, eu vou colocar uma borracha, algum suporte absorvente de vibrações para reduzir esse ruído. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou eliminando o ruído, né, do ambiente de trabalho, tá bom? Outra ordem aqui, ó, seria a adoção de medidas de proteção coletiva, tá? Então, como que eu vou adotar medidas de proteção coletiva? No caso aqui do ruído, eu vou colocar um enclausuramento, vou enclausurar aquela máquina e aquele equipamento. Tá? Então, eu vou, olha só, com a eliminação do ruído, eu tiro do ruído não, de um determinado fator de risco, eu vou retirar, eu estou retirando aquele fator de risco do ambiente de trabalho. Tá? Quando eu adoto medidas de proteção coletiva, o fator de risco continua naquele ambiente de trabalho, porém agora ele está protegido, eu minimizei os danos que ele pode causar para o trabalhador. Então, vou fazer um enclausuramento acústico, numa pintura, num processo de solda, vou colocar um sistema de exaustão que seja adequado. Né? Então, tenho várias técnicas, métodos de engenharia, né, para enclausurar ou neutralizar. Então, aqui as medidas de proteção coletiva, elas neutralizam a ação do agente agressivo. A terceira medida de controle aqui, então, seria a minimização dos fatores de risco, a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. O que seriam essas medidas administrativas ou de organização do trabalho? Fazer um rodízio. Vamos pegar no caso do ruído aqui, tá? Então, vamos supor, ruído de 90 decibéis, nós sabemos que, pela norma regulamentadora número 15, anexo número 1, 90 decibéis, quanto tempo de exposição? Qual que é a máxima exposição diária permissível para esse trabalhador? 4 horas. Tá? Então, ele só pode ficar 4 horas naquele ambiente, tá? Com um ruído de 90 decibéis, por exemplo, tá? Ou decibel. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rodízio. Às vezes ele fica 8 horas naquele ambiente, ele pode ficar 4 horas ou menos de 4 horas. É possível isso? Nem sempre esse rodízio ele é possível, dependendo da atividade do trabalhador, né, do setor onde ele trabalha, das características daquela empresa. Tá? Então, nem sempre é possível adotar essas medidas administrativas, um rodízio, por exemplo, ou mesmo reduzir, né, a jornada de trabalho daquele trabalhador ou a exposição do trabalhador àquele ambiente, né, onde tem aquele determinado fator de risco. Tá? A última medida, a medida número 4 aqui, a adoção de medidas de proteção individual. Só lembrando, gente, que isso daqui não é novidade nenhuma, isso daqui já está lá definido na norma regulamentadora número 6, está na NR15, estava na norma regulamentadora número 9, que veio para cá agora, então não temos novidade nenhuma aqui. Então, apesar disso não ser novidade, vamos só pegar aqui, ó, lembrando que a antiga norma regulamentadora número 9, ela era de 1994, tá? Bom, então, a norma regulamentadora número 6 já existe desde 78, quando foi através da portaria 3.514, né? Então, não há novidade nenhuma aqui. Apesar de não haver nenhuma novidade, gente, é muito comum as empresas não observarem isso daqui, tá? Quantas perícias eu já fiz, onde eu determinei, caracterizei a insalubridade, vamos falar em termos de insalubridade aqui, tá? Porque a empresa ela não observa essas características. Infelizmente, eu estou sem aqui, a gente poderia depois, mas na aula, né, quando a gente for dar aula, eu vou trazer aqui a norma regulamentadora número 28, qual que é, né, a infração. Qual que é? Provavelmente isso daqui é uma I4, uma infração I4 de acordo com a norma regulamentadora número 28, que seria a máxima. Multiplica pelo número de trabalhadores da empresa, né? Veja que a empresa ela pode ser multada,
né, porque não está observando isso. Porque o que a empresa faz? Tem o ruído no ambiente de trabalho, a primeira coisa que a empresa vai fazer, vou dar um protetor auricular. Tudo bem, pode dar num primeiro momento o protetor auricular, mas desde que as outras medidas de proteção elas estejam sendo implementadas. E eu tenho que ter uma justificativa aqui para o fornecimento desse equipamento de proteção individual. E nesse caso, a justificativa é, olha, eu estou instalando um enclausuramento, ou estou tentando reduzir o ruído na fonte, uma manutenção de uma máquina, um equipamento, né, para reduzir esse ruído. Então, enquanto essas medidas, né, de ordem geral, de proteção coletiva, ou mesmo administrativas seriam mais rápidas de se implementar, né? Mas uma proteção coletiva, por exemplo, então, enquanto eu estou implementando a proteção coletiva, eu vou dar o protetor auricular. Pronto, depois eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que eliminar, o objetivo aqui é eliminar o EPI. Né? Quando eu não preciso mais usar o EPI, principalmente aqui para os riscos físicos, químicos, os biológicos, tá? Onde eu tenho que adotar, então, essas medidas de proteção coletiva. Tá bom? Então, que fique bem claro isso, tá? Isso daqui, a gente vai comentar sobre esse assunto aqui, a gente vai gastar bastante tempo nesse assunto aqui, quando a gente for falar do nosso curso, no nosso curso de perícia, tá? A questão da aposentadoria especial. Tá? Por quê? Porque o PP, que é o perfil profissiográfico, o pessoal chama de perfil profissiográfico previdenciário, que é o formulário, né, que o trabalhador ele tem que apresentar para a Previdência Social para obter o benefício da aposentadoria especial, ele pede essas informações. Você tem que dizer, né, e tem que justificar, por exemplo, você só entregou o EPI. Bom, peraí, por que você só está entregando o EPI? Cadê as outras medidas de proteção coletiva ou a eliminação do risco? Tá? Então, o EPI você tem que justificar por que você está fornecendo o EPI. Além disso, né, isso que eu vou falar não é novidade para ninguém, a gente sabe lá, a norma regulamentadora número 6, quais são as características do equipamento de proteção individual, ele tem que ter o certificado de aprovação, ele tem que ser adequado ao risco. Eu já vi situações, trabalhadores expostos a um ruído de 100 decibéis, por exemplo, usando o protetor auricular, né? Não vamos nem falar aqui que a empresa não adotou as outras medidas de proteção. Tá? Mas, por exemplo, a empresa tinha lá o PPRA, ruído de 100 decibéis ou decibel, e o trabalhador, né, usando o protetor auricular. Qual que é o nível de redução do ruído, né, o NRRSF lá do protetor auricular? 10 decibéis, por exemplo. Tá? O NRRSF do protetor auricular. 100 menos 10, 90. Quer dizer, essa atividade é especial, essa atividade ela é insalubre. Isso só, né, desse passivo aí que a empresa ela já assumiu, sem falar no quê? Que o trabalhador não está protegido. Qual que é o objetivo? Eu tenho que proteger o trabalhador. O meu objetivo é proteger o trabalhador. Vou pegar o artigo 1º da nossa Constituição, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, o artigo 7º da nossa Constituição, que ele fala sobre que a empresa ela é obrigada a proteger o trabalhador, não pode adoecer, não pode acidentar o trabalhador. Então, tem todo um passivo aqui que a empresa ela cria, né? Isso vai refletir lá na frente, uma ação trabalhista, uma ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Então, tem várias consequências para a empresa e essa é uma consequência monetária, tá? Mas qual que é o pior disso? O pior disso é o trabalhador que vai ficar surdo, é o trabalhador que vai adquirir um câncer, é o trabalhador que vai perder uma mão, que vai perder um olho, que vai se contaminar, que vai pegar uma pneumoconiose. Então, esse é o maior dano, né? Que seria aí prejudicar a saúde ou mesmo a integridade física desse trabalhador, tá bom? Bom, então, isso aqui é extremamente importante também, tá? Olha só, também, a norma regulamentadora número 1, ela traz o seguinte aqui, ó, para fins de caracterização de atividades ou operações insalubres ou perigosas,
devem ser aplicadas lá as disposições que estão lá nas normas regulamentadoras número 15 e na norma regulamentadora número 16. Então, a NR1 aqui, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele não tem o objetivo, tá, de caracterizar nem a insalubridade nem a periculosidade. Agora, só deixa eu fazer uma ressalva aqui. Isso aqui é basicamente, esse mesmo texto aqui a gente vai encontrar lá na nova norma regulamentadora número 9 também, tá bom? Só deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Já vou falar dos dois aqui, ó, três. Tanto a NR1, a norma regulamentadora número 1, a norma regulamentadora número 7, PCMSO, e a norma regulamentadora número 9, os novos textos, o novo texto dessas três normas, a vigência deles, o início da vigência não é imediata, tá? Então, ele tem 1 ano para vigência. Então, elas são agora de 12 de março de 2020, quando que eu tenho que aplicar essas disposições aqui, esses programas, tá? A partir de março de 2021. Só lembrando que isso que eu acabei de falar aqui, observar as convenções coletivas, observar essa hierarquia das normas da proteção do trabalhador, eliminação do risco, proteção coletiva, medidas administrativas e organizacionais, né, e o EPI, isso já é de vigência imediata, isso nem se discute, tá? Mas os programas em si, tá? Apenas lá, né, a partir, então, de março de 2021, tá bom? Bom, então, aqui a norma regulamentadora número 1 diz que, então, para a caracterização da insalubridade e da periculosidade, tem que observar lá a norma regulamentadora número 15 e número 16, tá bom? Então, vou fazer uma ressalva aqui. Gente, principalmente para aqueles, né, os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os físicos, os químicos, alguns deles são de avaliação quantitativa, onde eu tenho limites de tolerância, onde eu vou fazer uma quantificação de acordo com as metodologias indicadas pelas normas, ou ainda pelas normas lá da Fundacentro, tá? Claro que eu posso utilizar essas informações na insalubridade e na periculosidade. Porque eu gosto de trazer exemplos práticos, então, aqui. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Ruído, eu gosto muito do ruído, tá? E é fácil de todos entenderem. O trabalhador está exposto a um metalúrgico. O metalúrgico está exposto a um ruído de 88 decibéis, tá? O decibel. Tá? Bom, aqui no PGR eu vou identificar que esse é um risco ocupacional, ele pode causar, além da perda auditiva do trabalhador, outros danos à saúde desse trabalhador e assim vai, tá? Bom, 88 decibel está acima do... Eu tenho que observar os limites de tolerância, está acima do limite de tolerância para o ruído, para uma máxima exposição diária permissível de 8 horas diárias, o meu limite de tolerância seria 85 decibéis. Está exposto a 88, então eu tenho que proteger esse trabalhador. Como que eu vou proteger? Olha lá, de novo, olha só, eliminação do risco, medidas coletivas, medidas administrativas ou organizacionais, e, por último, quando as outras medidas se esgotarem ou quando houver uma justificativa, né, que eu não consigo adotar as outras medidas, então eu vou dar o equipamento de proteção individual. Tá? Bom, 88 está acima do limite de tolerância. Então, se eu vou lá no anexo número 1, na norma regulamentadora número 15, eu identifico, opa, peraí, limite de tolerância para uma jornada de 8 horas, para uma máxima exposição diária permissível de 8 horas, de 85, esse é o meu limite de tolerância. Ele trabalha 8, 9 horas por dia exposto a 88 decibéis, opa, essa atividade aqui, ela é insalubre também. Então, veja só, eu posso utilizar essa informação aqui que eu coletei no PGR, eu posso, claro que eu posso usar essa informação lá no meu laudo de insalubridade, tá bom? Então, isso é passível, só que, né, eu tenho o PGR e tenho o laudo de insalubridade e periculosidade, tá bom? Posso fazer tudo no mesmo documento?
Posso, mas aí você tem que deixar isso bem especificado, tá? Bem diferenciado ali, o que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, e o que é, então, o meu alvo de insalubridade. Bom? Aqui também, ó, a organização, né, ela deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde do trabalhador, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, tá? Implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida aqui, ó, na linha G do subitem 1.41, aqui, o que é isso daqui? Aquela hierarquia da proteção do trabalhador, que a gente já comentou aqui exaustivamente, tá bom? Veja, mais uma vez aqui, ó, né, ele obriga a organização, a empresa ou o empregador, né, a observar novamente aqui, né, essa hierarquia aqui da proteção do trabalhador, tá? Sempre lembrando, mais uma vez, eu gosto de frisar muito bem isso daqui, tá? Lembrando qual que é o nosso objetivo, qual que é o objetivo da prevenção, qual que é o objetivo dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, é proteger o trabalhador. Evitar que esse trabalhador ele adoeça, evitar que esse trabalhador sofra um acidente. E falando nisso, veja só, gente, antes, a nossa norma regulamentadora número 4, ela só falava do quê? Risco físico, químico e biológico. E os riscos de acidente, os fatores de risco ou perigos de acidente ou ergonômicos, ele não falava nada. Então, agora o OPGR está englobando também todos os fatores de risco, não apenas, né, não fica limitado a apenas, como era antes no PPRA, apenas os riscos físicos, químicos e biológicos, tá bom? Bom, depois a gente vai falar aqui sobre a NR9, tá? Ô, Jean, me controla no tempo aí, hein? Tá tranquilo, professor. Tem uma pergunta do César Vergani, você poderia respondê-lo? Ele pergunta o seguinte, eu vou ler para você a pergunta dele. Ele diz assim, uma questão, a nova NR1 somente a partir de março de 2021, ok. Se eu fizer um PPRA até fevereiro de 2021, por exemplo, ele terá validade até fevereiro de 2022, quando eu terei que fazer o PGR? Olha só, apesar da vigência dele ser em 2021, se você for... Bom, deixa eu falar, Márcio, né? César. César, desculpa, César, deixa eu, vamos supor, eu sou engenheiro de segurança da empresa, o meu PPRA ele vai vencer agora em junho desse ano. Vou fazer um PPRA? Não vou. Eu já vou fazer aqui o meu PGR. Não preciso, porque sim, já faça o documento de acordo com o que está aqui na norma. Apesar da vigência, né, ela estar lá para frente, mas se eu já tiver que renovar agora o meu PPRA, né, eu já vou fazer de acordo com essa norma aqui. Até, tá, César? Olha a vantagem que você tem. Vamos lá. Você sabe, com certeza, qual que é a antiga norma, a antiga norma regulamentadora número 9, o PPRA, tá? Qual que é a vigência, não digo a vigência, qual que é a validade de um PPRA, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que renovar, né, ou refazer o PPRA? Anualmente. A cada ano, né, eu preciso renovar o meu PPRA. Ou, né, isso não mudou aqui na NR1, sempre que ocorrerem, a gente já vai ver daqui a pouco, sempre quando ocorrerem alterações no ambiente de trabalho ou na exposição do trabalhador a diferentes riscos, tá bom? Aqui o PGR, qual que é a vigência dele? Qual que é a validade dele? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa revisão dele? Desde que não haja nenhuma outra, nenhum outro, né, fator gerador de risco, tá? A cada 2 anos ou a cada 3 anos. Então, veja só, se eu fizer agora o meu PGR, vou renovar o meu PPRA, ele vence agora em julho, tá, de 2020, ou em julho de 2021 eu vou ter que renovar, ele vai ter que fazer o PGR. Agora, se eu já fizer o PGR agora, eu só vou mexer nele
em julho de 2022. Então, eu ganho um prazo aí, tá? Então, por que eles deram essa vigência? É porque as empresas elas se adequarem para adotarem as metodologias que estão definidas aqui, que algumas metodologias que não estavam definidas assim, explicitamente, algumas metodologias que não estavam definidas lá no PPRA, que agora ela está bem explícita aqui na norma regulamentadora número 1, tá bom? Então, assim, para a empresa adotar essas novas alterações, esses novos, novas metodologias, para dar um tempo para a empresa, mas, sinceramente, eu não vejo o porquê de só elaborar o PGR a partir da vigência dele, a partir de março de 2021, se já vai fazer negócio, o teu PPRA já, assim, a minha recomendação é o PPRA vai vencendo, já, não vou fazer, eu vou renovar o PPRA, não, já elabora o teu PGR, tá bom? Adotando aqui as metodologias que estão descritas aqui, tá bom? César, espero ter respondido aí, tá? Mas, assim, a resposta é mais uma recomendação, tá? Que eu dou, tá bom? Bom, professor Sandro, o César tem ele gostaria de fazer mais uma colocação. César, por gentileza, desbloqueie o seu microfone e pergunta para o professor Sandro. Liga a câmera aí, César, por favor. Acho que o César está com dificuldade. Quando ele conseguir, ele pode entrar com a gente. Tem uma outra pessoa aqui, que é a Denise. A Denise, ele também tem uma pergunta para fazer. Estou lendo aqui. A Asli vai fazer a pergunta ou eu posso ler aqui? Por gentileza, leia, professor. Tá bom. Está me ouvindo? Denise? Oi, professor, está me ouvindo? César? O César entrou ali. Vamos lá, pode falar, César. Tudo bem? Tá. Tudo certo. O que acontece? Eu sou engenheiro de segurança de uma empresa. Essa tudo bem, eu já pretendo fazer o PGR, mas eu dou consultoria para uma empresa uma clínica de medicina do trabalho. Eu faço muitos PPRAs, entendeu? A minha dúvida é o seguinte: em março de 2021, todos os PPRAs morreram, ou que tiver vigente, por exemplo, eu fiz em junho um PPRA, ele vai valer até junho de 2021 ou não? Não, vale até junho de 2021, não morre ali, não é porque há a vigência ali. Se estiver dentro da vigência. Entendi então agora a tua pergunta, tá? Não morre ali. Aí você venceu lá em 2021, em junho de 2021, você já elabora o PGR, tá? Mas ele mantém a validade dele até aquela data. Entendi. Eu não vou estar, por exemplo, a empresa da qual eu fiz a consultoria, que eu fiz o PPRA para eles não vão estar fora da lei, digamos. Eles vão estar corretos. Não, porque as normas que você fez, elas são as vigentes, então vale essa norma vigente, tá? A secretaria, o auditor pode querer dar uma autuação para a empresa, uma multa lá, aí se com recurso administrativo você fala, não, eu estou dentro da regra do jogo, tá? Então, quer dizer, César, vamos fazer uma comparação. Imagine a gente estar num campeonato de futebol. Está no metade do campeonato de futebol. Aí mudam as regras. Tá? Naquele campeonato, pô, é sacanagem. É o Brasil, né, professor? Não, eu sei. Deixa eu aproveitar isso que você está falando. A gente está numa insegurança jurídica muito grande, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo aí no Brasil, né? STF, coisa e tal. Então, claro, a gente tem uma insegurança, mas acho que com com certeza com recurso, pelo menos administrativo, você pode justificar, não, eu estou dentro da regra do jogo. Então, a partir daquele momento, por isso até que eles dão essa vigência, esse prazo de vigência da norma lá, deu um ano. Então, dentro desse ano você vai se adequando. Mas aquilo que eu falei, né, César, assim, vamos pensar, tudo bem que o PPRA ele é um pouco mais simples do que o PGR aqui, né? Então, sei lá, por que eu vou... Já faço, se puder, já desenvolve uma metodologia,
né? E já elabora o PGR para essa empresa, né? É que justamente o senhor tocou em outro ponto. Como ele é um pouco mais simplificado, o PPRA, vai ter gente vendendo as duas coisas. A gente que trabalha com consultoria, a gente vai ficar um pouco, nesse primeiro momento, principalmente, a gente vai ficar um pouco entre a cruz e a espada. A gente vai passar o orçamento de um PPRA, ele atende. A gente vai passar o orçamento de um PGR, ele atende também. Aí a gente vai estar concorrendo com um concorrente nosso que vai oferecer só o PPRA. Então é um pouco complicado, mas eu não quero entrar nesse mérito, entendeu? Então a minha pergunta inicial era só essa. Se eu fizer um PPRA até dia 28 de fevereiro de 2021, ele vai valer até 28 de fevereiro de 2022. 22, tá? Essa é a vigência dele. Assim, estou falando juridicamente aqui, tá bom? Eu até vou fazer uma pesquisa, vamos ver qual que está sendo o entendimento, se já tem essa dúvida lá na Secretaria do Trabalho e Emprego, tá? Mas, assim, com uma ação judicial, você consegue... Assim, na via administrativa, se não surtir efeito na via administrativa, que é a primeira etapa, né, aí você acaba judicializando isso, tá? Então, lá na via judicial, creio que a empresa consegue reverter essa situação, caso ela seja autuada, tá? Não notificada, caso ela seja autuada. Tá bom, Sérgio? Agradeço. Vou encerrar minha participação, senão tira a participação dos colegas. Muito obrigado, viu? Obrigado aí, fico à disposição. Tá bom, abraço. Abraço. Deixa eu ver aqui a Denise. Deixa eu ver aqui a pergunta da Denise. Tem uma pergunta relacionada aos acordos coletivos comentados anteriormente. Um sindicato pode determinar o adicional de insalubridade a uma categoria sem a realização de avaliações com um profissional e a confecção de um laudo que ateste tal exposição? Não, isso não pode. O sindicato não pode chegar lá e dizer, olha, aqui tem insalubridade. Inclusive, eu já fiz alguns laudos a pedido desse sindicato. Tá? Então, o sindicato, ele... me ajuda, Denise, se eu estiver errado aqui na tua pergunta, aqui, o entendimento da tua pergunta, se, por favor, fique à vontade de me corrigir. Vamos supor, o sindicato, ele sabe lá que o trabalhador está exposto ao ruído. De novo, vamos pegar o exemplo do ruído aqui. Os trabalhadores estão expostos ao ruído, a empresa ela não tem laudo de insalubridade, tá? E os trabalhadores eles não recebem insalubridade. Daí o sindicato ele vai defender os trabalhadores e vai dizer, olha, esses trabalhadores aqui têm direito a receber insalubridade. Eles não podem simplesmente determinar o pagamento da insalubridade. O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que contratar, se eles não tiverem um engenheiro de segurança, eles vão ter que contratar um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho para elaborar, então, um laudo de insalubridade para determinar, caracterizar, ver qual é o respectivo adicional, quais são os respectivos agentes insalubres, né, quais são os trabalhadores expostos àquela situação insalubre, né? E aí, sim, ele não pode exigir da empresa, pode recomendar para a empresa, né? E ele teria que mover uma ação trabalhista, né, para exigir. Então, é o juiz que pode exigir que a empresa ela pague aquele adicional de insalubridade, tá bom? Porque, por mais que o sindicato ele tenha um laudo favorável para o trabalhador, né, e a empresa não quiser acatar aquele laudo, ela pode não acatar, mas aí o sindicato, a única forma que ele pode, pela via judicial, usando esse laudo, então pedir para que o juiz determine, né, o pagamento do adicional de insalubridade para os trabalhadores. Tá bom? Mas não é simplesmente chegar lá, não fiz lá, não tem lá, pior ainda, né? Não tem laudo, não tem nenhum tipo de avaliação e simplesmente, tem que pagar. Não, não é assim. Tá, agora vamos lá, tá? A não ser, mas isso por isso que existe a negociação coletiva, um acordo coletivo, tá? A não ser que aí é um pouco mais difícil, porque a empresa geralmente, provavelmente, não vai aceitar isso, tá? Então, na convenção ou no acordo coletivo de trabalho, então vão sentar à mesma mesa de negociação os representantes dos empregadores, do empregador, os representantes dos empregados, do sindicato, tá? Então, se ali naquela mesa de negociação ali, né, for definido que todos os trabalhadores de um determinado setor
ou de uma determinada empresa, eles vão receber o adicional de insalubridade, mesmo que não tenha o laudo, tudo bem. A empresa aceitou, acordou isso daí, esse acordo foi homologado na Justiça do Trabalho, a empresa vai ter que pagar. Essa seria a única hipótese. Tá? Mas você vê que aí há um consenso, aí há uma aceitação por parte da empresa. A empresa aceitou essa situação. Aí ela é obrigada a pagar, tá bom? Porque houve um acordo. Agora, se não houver esse acordo, essa homologação desse acordo, o sindicato ele simplesmente não pode obrigar, tendo ou não tendo laudo. Não tendo laudo, pior ainda, né? Mas mesmo que tenha um laudo, não, assim, só via judicial mesmo. Tá bom? Denise, respondida? Tem mais alguma pergunta, professor Jean? Acho que tem mais alguma coisa. Sim. Tem a do Eduardo Mendonça. Vamos lá, Eduardo, está aqui. A NR1 no seu item 1.651, vamos lá, a gente não chegou lá ainda, 1.651, deixa eu pegar ele aqui, 1.651, deverá prover meios de acesso dessas informações de modo a atender os urgentes. Pergunta, o documento que deverá ser entregue à CIPA. Tá, então aqui, o que diz aqui? Ó, para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso desses às informações de modo a atender os objetivos da norma específica, tá? Bom, lá na norma, o que dizia a norma regulamentadora número 9? Lembram? A norma regulamentadora número 9, ela dizia o seguinte, olha só, o PPRA, o resultado tanto do PPRA como do PPCMSO, ele deve ser discutido aonde? Na reunião da CIPA. Tá? Aqui ela não está falando, tá? Que deve ser disponibilizado para a CIPA. Ele diz que deve estar à disposição dos trabalhadores. Quando ele fala aqui que os documentos devem estar à disposição dos seus trabalhadores, ou dos seus representantes, quem são esses representantes dos trabalhadores? Sindicato, o advogado, o patrono desse trabalhador, né, o seu representante legal, o advogado. Então, ele diz aqui que deve estar à disposição. Quando ele diz aqui que deve estar à disposição, olha só, a qualquer tempo. Tá? Então, a qualquer tempo, ele deve estar à disposição dos trabalhadores. Se a empresa, aqui a norma, ela não obriga esses resultados serem apresentados na reunião da CIPA, mas fica a critério da empresa, se quiser apresentar na reunião da CIPA, né? Vamos lá, pessoal que está, só para a gente fazer uma enquetezinha aqui, não sei quantos que estão online agora aí, vamos lá, quem trabalha na área, né, de saúde e segurança do trabalho, de vocês todos aí, quantos de vocês já viram as empresas de vocês, ou as empresas onde vocês já trabalharam, já apresentavam esses resultados tanto do PCMSO como do PPRA nas reuniões da CIPA? Né? Muito poucas as empresas. Tem empresa que apresenta? Sim, apresenta. Tem empresa que apresenta, tá? Uma fiscalização, né? Infelizmente, né? Mas são muito poucas que apresentam. Agora, quando ele coloca aqui, tá, que deve estar à disposição dos trabalhadores, nesse caso aqui, a qualquer tempo, né? Quando o trabalhador ou seu representante ele solicitar, né? Ele deve estar à disposição dos trabalhadores. Ok? Respondido ali? Se não, pode refazer a pergunta ou complementar a pergunta aí, tá bom? Podemos prosseguir, professor Jean? Só mais uma, temos só uma pergunta da professora Lucimara. Opa, tá bom, tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu abrir. Professor Sandro, em relação à NR1, em relação à IN 77, né, os riscos ergonômicos devem ser incorporados ao PPP, né? Então, assim, ó, Luci, bom, o que é a IN 77 de janeiro de 2015? A IN 77 de janeiro de 2015, ela regulamenta o decreto 3048 de maio de 1999. Esse decreto, ele é um decreto da Previdência Social, tá? Que, olha só, Previdência, legislação previdenciária, ó, Lei 8.213 de 1991, regulamentada pelo decreto 3048 de maio de 1999,
E, por fim, então, esse decreto, vamos dizer assim, foi regulamentado, né? Não é bem, não seria bem esse termo, tá? Mas vamos dizer, foi regulamentado aqui pela IN 77 de janeiro de 2015. Então, ela exige essa instrução normativa, e aí vamos lembrar que o decreto 3.048, a lei 8.213 de 91, tá? Eles exigem que o trabalhador, quando ele vai solicitar o benefício da aposentadoria especial junto ao INSS, o primeiro passo é na via administrativa, ele tem que levar o quê? Ele tem que levar o perfil profissográfico previdenciário, tá bom? Esse é o formulário físico dele. Só deixa eu ver aqui, Lucia, a tua pergunta, se você fala alguma coisa em relação ao e-social. Não, o e-social você não está... Porque, apesar de você não ter colocado isso na tua pergunta, mas o risco ergonômico, ele só entra no perfil profissográfico a partir do e-social, uma exigência do e-social. Lembrando que a IN 77 de 2015, ela não exige a colocação do risco ergonômico no perfil profissográfico previdenciário, no PPP, tá bom? No PPP, nós vamos colocar apenas os riscos físicos, químicos, biológicos ou a associação desses riscos, os quais estão definidos lá no anexo número 4 desse decreto 3.048, tá bom? Então, muita gente confunde com a insalubridade, anexo, norma regulamentadora número 15, até tem algumas alterações, se der tempo, a gente vai falar aqui sobre essa alteração, principalmente em relação ao calor, tá? Fizeram uma salada agora aqui com essa alteração da norma regulamentadora número 15. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Mas, então, não é uma exigência. Quem exige a inserção dos riscos ergonômicos e também dos riscos de acidentes no perfil profissográfico é o e-social, tá bom? Então, é o e-social que tem, porque assim, o decreto 3.048, ele diz assim, ó, que quando forem implementados, né, meios eletrônicos para fornecimento desses documentos, mais ou menos essas palavras, né, então, a partir desse momento, tem que colocar no perfil profissográfico os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Então, esse meio eletrônico que foi implementado é o e-social, então é o e-social que ele exige, né, a colocação desses riscos ergonômicos. E lembrando, olha só, daí, da onde que eu vou puxar essas informações? A resposta a essa tua pergunta, Luciana, é bem ampla, tá? Então, vamos lá. Bom, lembrando que a NR1, o objetivo dela é a proteção do trabalhador, tem que proteger o trabalhador, tá bom? Contra risco físico, contra risco químico, contra risco biológico, risco ergonômico e risco de acidente. Esse é o objetivo. O perfil profissográfico, ele visa o quê? A obtenção do benefício da aposentadoria especial por parte do trabalhador. Bom, o perfil profissográfico, ele deve ser preenchido com base no LTCAT. O que é o LTCAT? Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho. Então, lá no LTCAT, agora, por causa do e-social, também vou ter que colocar os riscos ergonômicos. Tanto que nós, até eu não me atualizei, não vou entrar muito em detalhe, porque já faz algum tempo que eu não me atualizo aqui em relação ao e-social, mas a última versão que eu tinha visto, tá, que nas tabelas do e-social, eu também tenho que colocar ali os fatores ergonômicos, né, de exposição aos trabalhadores, esses fatores ergonômicos, tá? Isso vai estar aqui dentro da norma regulamentadora número 1. Então, eu posso usar essas informações aqui da NR1 lá no meu LTCAT, ou ainda, o que eu posso fazer também? Eu posso preencher, né, o perfil profissográfico, e essas informações vão ter que estar lá dentro do meu e-social. Essas informações aqui, ele vai puxar da onde? Ele pode puxar essas informações aqui da norma regulamentadora número 1, tá? Então, ela é bem importante, porque você pode ver, veja só, todas as informações ergonômicas que eu obter aqui a partir da norma regulamentadora número 1, elas vão automaticamente para o e-social, e daí lá, essas informações automaticamente preenchem o perfil profissográfico. Lembrando que a própria IN, a própria Instrução Normativa número 77, ela permite a substituição do LTCAT pelo
ele falava lá, agora não é mais, né? Pelo PPRA, não temos, então, o PPRA, pelo PGR, aqui da norma regulamentadora número 1, pelo PGR da norma regulamentadora número 22, não vamos fazer confusão aqui com esse PGR da NR1 com o PGR da NR22, tá bom? Porque o PGR da NR22 é específico para mineração, tá? Céu aberto ou subterrâneo, lá é o outro PGR, não é esse que está aqui, tá bom? Posso usar, ele diz lá, PCMSO, né, não sei por que no PCMSO não tem tantas informações assim, mas ele permite, tá? E é o PGR aqui da norma regulamentadora número 1, por isso que eu não vi a atualização lá da IN 77, mas provavelmente, não sei se eles atualizaram, eu vou até anotar aqui, vou dar uma olhadinha se eles atualizaram, mas com certeza eu posso usar essas informações da NR1 para, né, mandar essas informações para o meu e-social, que vai preencher o meu perfil professor Gávea. Tá bom? Luci, respondido? Ok, professor, podemos seguir. Podemos seguir? Tá bom. Bom, então, voltando aqui ao NR1, aqui, então, levantamento preliminar de perigos, né? Vejam só, gente, o que nós tínhamos lá na norma regulamentadora número 9? Quais eram as etapas, quais eram as fases de elaboração do PPRA? Né? Fase de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. A fase de antecipação, o que era a fase de antecipação? Quando a empresa não existia ou quando ela estava tendo alguma alteração. Estou mudando o layout, estou ampliando a minha fábrica, tá? Então, eu tenho um projeto de ampliação, de modificação, então eu estou antecipando os riscos. Tá? A fase de reconhecimento, quando eu já tenho a empresa em funcionamento, eu costumo dizer nas minhas aulas, tá, que a fase de reconhecimento é uma fase de avaliação o quê? Qualitativa. Tá? E a avaliação, a consequente avaliação, que seria, numa das etapas do PPRA, seria o quê? A avaliação quantitativa, onde eu vou quantificar, né, qual é a intensidade, qual é a concentração de determinados riscos. Esses aqui seriam mais para quem? Para os físicos, para alguns químicos, tá? Físicos todos? Não, nem todos. Calor, ruído, radiações, vibrações, né, radiações ionizantes, né, vibrações, químicos, né, os químicos lá apenas dos anexos número 11 e no anexo número 12. Anexo número 13, químico da NR15, não é quantitativo, é apenas qualitativo. Tá? Então, vejam só, isso daqui, eles trouxeram isso aqui para esses conceitos, né, aqui para dentro da norma regulamentadora número 1. Vai continuar, então, olha aqui que fala o item 1542, levantamento, olha lá, levantamento preliminar de risco, que seria o quê? A antecipação, a etapa de antecipação lá do meu PPRA. Então, o levantamento preliminar de risco deve ser realizado, olha lá, ó, a linha A, antes do início do funcionamento do estabelecimento ou das novas instalações. Então, o estabelecimento é novo, estão construindo uma fábrica nova ou estão ampliando, né, as instalações dessa fábrica. Para as atividades existentes e nas mudanças, introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Tá? Então, essa daqui seria o quê? A fase de antecipação, a gente chama agora de levantamento preliminar de perigos. Tá bom? A identificação dos perigos, tá aqui, ó, a etapa de identificação de perigos, o que é essa aqui? Ó? Reconhecimento, etapa de reconhecimento lá da antiga NR9. Tá? A etapa de identificação de perigos, ele deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou das circunstâncias e indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Mudou alguma coisa em relação à NR9? Não, mesma coisa, talvez mudou uma ou outra palavra. Gente, a metodologia ela é a mesma, tá? Para fazer essa identificação. Daí a avaliação, ó, aqui, ó, né, ele fala da avaliação, aqui essa avaliação já é o quê? A etapa de avaliação quantitativa, a etapa de avaliação, a gente só falava lá em 9, né, de avaliação, que é a etapa, né, quantitativa. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Tá? Daí, ele fala que a empresa ela deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.
a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravo da saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade do trabalho, e olha aqui, ó, a comparação do perfil de exposição ocupacionais com valores de referência estabelecidos na NR9, que lá a NR9 ela vai estabelecer ainda. Tá? Eu achei hoje, tá, a NR9, ela não está sem os anexos lá, tá? Mas eu vou ter o quê? Limites de valores de referência para a NR9. Mas esses valores de referência são os mesmos valores de referência que estão lá na norma regulamentadora número 15. Para quem? Para os agentes que eu consigo fazer a avaliação quantitativa deles. Tá bom? Avaliação dos riscos, olha a periodicidade, né, de avaliação aqui do PGR. A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos. PPRA era a cada 1 ano, ou sempre que ocorresse, né, qualquer alteração no ambiente de trabalho ou qualquer diferente exposição do trabalhador aos riscos ambientais, tá? Lá no PPRA. Tá? Então, ou ainda também, depois tem outros detalhes aqui, mas a gente vai tratar isso daqui no nosso curso, tá? E no caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão, de SST, o prazo poderá ser de até 3 anos, olha só, ele dá 1 ano a mais. Mas para quem? Para todas as empresas? Não, apenas para aquelas que tiverem certificados em gestão, em sistemas de gestão de SST. Tá bom? Então, para essas empresas, elas ganharam 1 ano a mais aí. Tá? Então, os controles dos riscos, as medidas de prevenção, né, que a gente já viu, não vamos falar aqui, só lembrando que o EPI, então, que a gente já discutiu aqui, ele é o único recurso a ser fornecido para o trabalhador, no que diz respeito à proteção, tem que elaborar um plano de ação, tá? Tem que fazer uma análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A maioria das empresas ela já tem isso, tá? O PPRA nunca exigiu isso daqui. Agora o PGR, a norma regulamentadora número 1, ele está exigindo, tá, essa análise de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Aí você tem, para avaliação, você tem várias metodologias, diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, o 5W2H, né, uma coisa assim, são várias metodologias aí para você fazer, então, a análise dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, tá? Isso agora, se não era obrigado, assim, se não havia essa obrigatoriedade explícita, agora há essa obrigatoriedade explícita, tá? Preparação para emergências, veja só, colocaram aqui as preparação para emergências, a documentação também aqui, tem que ter um inventário de riscos e o plano de ação. Tá? Ele fala aqui o que é um inventário de riscos ocupacionais, isso a gente vai trabalhar no nosso curso. Tá? E, gente, vamos lá. Quanto tempo, vamos pegar lá, fazer um comparativo, PPRA, PCMSO, quanto tempo a empresa ela tinha que manter o PPRA e o PCMSO arquivados na empresa? Por quanto tempo? 20 anos. Olha só, gente, deixa só, isso essa aqui é uma pegadinha que eu faço em prova para os meus alunos, tá? Qual que é o período para a empresa guardar esses documentos? 20 anos? Não são 20 anos, é um período mínimo de 20 anos, tá? Ou seja, pode ser maior do que isso, esse é o período mínimo de 20 anos. Muitas empresas, elas passou o período de 20 anos, descartou, principalmente se tiver em meio físico, tá? Se ferrou, sabe por quê? Porque já vi decisão na Justiça do Trabalho, tá? Onde um juiz, ele determinou que a guarda dos documentos tinha que ser de 20 anos, sabe a partir de quando? Que é complicado também isso, né? Mas seria a partir do momento em que o trabalhador ele descobre que tem uma doença ocupacional, e essa doença pode ter se originado lá 10, 15, 20 anos atrás. O trabalhador nem está mais na empresa e agora descobriu que está com uma doença ocupacional. E aí, cadê o PPA? Cadê os exames médicos? Tá? Então, a empresa ela tem um passivo aí grande. Eu não acompanhei, não sei o que aconteceu depois com essa decisão, mas
bem. Então, e com base, ele com certeza ele toma essa decisão com base no que está escrito aqui, ó. E esse aqui é o mesmo texto, tá, lá da NR9, tá? Então, olha aqui, o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos, ou pelo período estabelecido em normatização específica. Não há nenhuma norma específica, tá? Mas então o período mínimo deve ser de 20 anos, tá bom? Também outra questão aqui que ele traz aqui são a capacitação, a norma regulamentar, a NR1, ela traz aqui a questão da capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho. E aqui nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é muito amplo, tá? Mas eu só vou pegar aqui o item 1.7 e 1.2 aqui, que diz que a capacitação ela deve incluir o treinamento inicial ou periódico e eventual, tá? Com base no quê? Com base em todas as normas regulamentadoras. Vamos pegar o exemplo da norma regulamentadora número 17, lá tem várias capacitações, para quem trabalha com telemarketing, por exemplo, né? Então, lá eu tenho treinamentos específicos para fazer com esse trabalhador. Imagina a NR12, quantos treinamentos eu tenho, NR35, NR33. Então, tá vendo? Ó, todos esses treinamentos obrigatórios pelas outras normas, eles devem estar incluídos aqui na norma regulamentadora número 1, no PGE, e tem que ter um cronograma. Tá? Uma coisa bacana aqui que ele traz em relação ao treinamento, para a gente só encerrar aqui em R1, tá? É que o treinamento ele pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Tá? Então, não precisa ser treinamento apenas, né, presencial. Tá? Então, ele admite, sim, né, à distância, um EAD, ensino à distância. Tá? Bom, gente, isso daqui depois a gente vai trabalhar, né, especificamente. Tem 2 anexos aqui da norma regulamentadora número 1, nós temos os termos e definições aqui, né, e também temos o anexo número 2, que é o treinamento à distância, então ele vai regulamentar aqui esse treinamento à distância aqui, tá bom? Poxa vida, a gente já falou quase 1h20 aí só da NR1, né? O nosso objetivo era falar das outras normas também. Professor Jean, eu gostaria, tá, de trazer aqui um comentário sobre o anexo 3 da norma regulamentadora número 15. Podemos falar um pouquinho sobre isso? E outra questão aqui também, só para colocar, a NR16, periculosidade, a NR16, ali nós não tivemos nenhuma mudança, tá? Específica na norma regulamentadora número 16, que fala sobre a periculosidade. Periculosidade ela é devido para quem? Para quem trabalha exposto a explosivo, inflamáveis, eletricidade, radiação ionizante, não a radiação não ionizante, radiação ionizante, roubos e outras espécies de violência física e quem trabalha com motocicletas também. Professor E temos... Oi. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho, porque no Teams a gente tem um prazo de 2 horas para a gente, de duração da nossa aula, e a gente está aqui com 1h56 desde que a gente começou a gravação, tá? Então, acho que a gente não vai conseguir estender muito mais como a gente gostaria. Tá bom. Bom, então eu me coloco à disposição para a gente fazer outra live rapidinha. Assim, podemos falar sobre a questão do EPI, aí, principalmente para esse pessoal da saúde, aí, esses EPIs que estão chamando de EPI, né? As máscaras que o pessoal está construindo, até eu tenho aqui as minhas mascarazinhas aqui que eu uso aqui, quando saio, isso aqui é EPI, isso aqui não é EPI. Tá? Isso aqui não é equipamento de proteção individual. A gente chama de EPI, mas não é EPI. Por quê? Porque não segue os requisitos da norma regulamentadora número 6. Eu acho que esse é um assunto bem bacana para a gente discutir aqui, né? E a gente vai discutir isso lá na nossa aula também, porque tem muitos, principalmente para os profissionais da saúde, tá? Que estão usando essas máscaras aqui sem CA, e amanhã depois eles não recebem insalubridade porque usavam o EPI. Bom, primeiro que isso aqui não é EPI. Tá? A gente pode discutir isso. E também eu acho que é importante a gente também, claro que a gente vai discutir isso com mais profundidade na nossa aula, tá? Mas essa questão aqui da norma regulamentadora número 15 é essa alteração do anexo número 3 da norma regulamentadora número 15, calor. Tá? Então, tem
putz, eu quero fazer um comparativo ali com a aposentadoria especial e a insalubridade. O que diz a legislação trabalhista e o que diz a legislação previdenciária. Se me permite, o senhor pode continuar, porque a hora que o momento da gravação for interrompido, os alunos que estão na sala, os participantes, eles continuarão recebendo o seu conteúdo do mesmo jeito. Só que o que vai ficar gravado vai ser até 2 horas de duração. Apenas isso. Segue a tua aula normal, tá? A gente tem aqui até, pelo nosso horário, até as 9 horas aí, tá tranquilo, de boa, tá? Mais uns 15 minutinhos, aí eu consigo comentar isso. Tá? Fica à Talvez vontade, um professor. Tem mais Tá uma muito pergunta? boa a tua aula. Não. Nenhuma. Nenhuma? Não. Ok. Então vamos lá, vamos falar aqui então rapidamente aqui sobre a norma regulamentadora número 15, tá? Eu trago ela aqui. Veja só, a norma, bom, gente, como eu falei, isso tudo no nosso curso a gente vai falar com bastante, né, detalhes. Vou levar exemplos, casos práticos, tá? Então veja só aqui, ó. Anexo número 3, limites de tolerância para a exposição ao calor. A exposição ao calor, ele dá direito ao adicional de insalubridade em grau médio de 20%, tá? Então, olha aqui, ó, o que ele traz aqui, ó, no item 1.1.1 dessa norma aqui, ó. Este anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor, tá? Gente, isso aqui é puxa vida. O trabalhador, antes, tá, dessa alteração aqui, todo trabalhador que trabalhava a céu aberto, e olha só, a gente tem aí um rol muito grande de trabalhadores, a construção civil, ferrovias, rodovias, gari, então o trabalhador que trabalhava ao ar livre, exposto ao sol, né, oriundo de uma fonte apenas natural, esse trabalhador, antes, ele tinha direito a receber o adicional de insalubridade. Hoje, ele não tem mais direito a receber esse adicional de insalubridade. E, sei lá, vamos ver o que vai decidir o Tribunal Superior do Trabalho em relação a isso, porque isso aqui eu creio que é um retrocesso muito grande, tá, para o trabalhador. Vamos imaginar, esses tempos eu estava lá em Manaus, estava dando aula lá, um calor insuportável lá, você não consegue ficar sem ar-condicionado. Aí, trabalhadores lá do polo industrial, estava dando treinamento para algumas empresas lá do polo industrial, puxa vida, num barracão lá de telha de zinco, por exemplo, né? E aquele calor, aquele local abafado pra caramba, né? Mas qual que é a fonte? A fonte natural, o sol. Esse trabalhador hoje ele não tem mais direito a receber o adicional de insalubridade. Por quê? Porque a fonte do calor é natural, não é uma fonte artificial. Agora, se eu tiver um trabalhador trabalhando ao ar livre, né, exposto ao sol, mas desde que eu tenha uma fonte artificial também, ele tem direito ao adicional de insalubridade. Vamos pegar um exemplo? Trabalhador que trabalha na construção de uma rodovia, inclusive já fiz laudo, né, onde considerei a exposição ao calor, por quê? Porque ele tem a exposição ao sol, fonte natural, e ele também tem a exposição à fonte artificial, que é aquele piche, né, aquele material ali, que está quente, ele sai aquecido do caminhão. Então, né, ele é queimado por cima e por baixo, vamos dizer assim. Né? Então, esse tem direito, mas um outro trabalhador que trabalha, por exemplo, na mesma rodovia, fazendo a capina ali do mato ao longo da rodovia, está exposto ao sol, não tem direito. Eu não sei, deve ter gente do Brasil todo. Hoje, aqui em Curitiba, começa frio aqui, esse mês aí é um mês frio. Então, para quem está no solzinho aí durante o dia, está gostoso. Mas pega aquele pessoal que está trabalhando lá no norte do Paraná, norte do Brasil, região sudeste, né, exposto a essa fonte natural. Hoje ele não tem mais direito a ao adicional de insalubridade, apenas se a fonte ela for artificial. Também mudaram, antes nós tínhamos, no anexo número 3 da norma regulamentadora número 15, nós tínhamos 3 anexos, tá? 2 anexos, o anexo número 1, quando eu tinha os limites de tolerância, né, quando o trabalhador ele fazia trabalho intermitente com descanso no próprio local de trabalho,
O anexo número 2, quando ele fazia trabalhos, ele tinha um local de trabalho e tinha um local de descanso, e tinha o anexo número 3, que trazia a taxa de metabolismo, que era uma tabelinha bem furreca, né? Bem pequenininha, ali, apenas com algumas atividades, considerando lá atividade leve, moderada ou pesada. Tá? Então, hoje nós só temos 2 anexos, um com os limites de tolerância e outro com as taxas de metabolismo, que agora ela está bem mais completa, de acordo lá com a metodologia da NHO 06 da Fundacentro. Inclusive, essa é outra alteração que nós temos aqui também, tá? Porque hoje o anexo número 3 dessa nova, dessa NR15 atualizada aqui, ele diz que a gente deve observar aqui, olha aqui, ó, a caracterização da atividade, a operação insalubre, a avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na NHO 06, na norma de higiene ocupacional 06, segunda edição de 2017, da Fundacentro, tá? Os seguintes aspectos: determinação de sobrecarga do IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido e termômetro de globo, equipamentos de medição, tá? Isso aqui é importante. Tá? Depois a gente vai falar qual que é a importância disso aqui no nosso curso, a gente vai abordar isso. Tem muita gente fazendo perícia, tem muita gente fazendo caracterização da insalubridade com equipamento totalmente errado. Tá? Foi legal que esse aspecto foi bacana, porque aqui a NR15 ela amarrou, tá, o anexo 3 com a metodologia da NHO 06 da Fundacentro. E a gente vai ver o que exige essa metodologia da NHO 06 da Fundacentro. Tá? Formas de montagem, isso tudo aqui na nossa aula a gente faz inclusive a gente faz um exemplo, um exercício prático, tá? E é uma prova também que eu faço para vocês fazerem, uma avaliação que eu faço para vocês. Então mudou tudo aqui, né? Então ficou bem bacana, ficou mais completinho. A única coisa ruim aqui realmente foi essa questão aqui da fonte natural, que hoje esse trabalhador não tem mais direito à adicional de insalubridade, tá bom? Bom, vamos agora lá para a legislação previdenciária. O decreto 3.048, de maio de 99, que a gente comentou agora há pouco, e a IN 77, que a professora Lucy comentou agora há pouco, a IN 77 de 99, de 2015, tá? Eles dizem o que? Olha, a aposentadoria especial para o trabalhador exposto ao calor só é devida se a exposição ao calor for oriunda de fonte artificial. Lá, ela já não existia a aposentadoria especial para o trabalhador exposto a uma fonte natural, só a fonte artificial, tá bom? Só que tem uma decisão, não é uma súmula ainda, tá? Mas uma decisão da TNU. O que é TNU? TNU é a Turma Nacional de Uniformização. Bom, quem que julga, vamos pegar aqui um caso aqui. O trabalhador entrou com um pedido de aposentadoria especial no INSS, na via administrativa. Esse é o primeiro passo. Então, vai lá na via administrativa, leva o PPP dele, perfil profissiográfico, os laudos, etc., toda a documentação, e digo, ó, eu estava exposto ao calor, mas eu trabalhava ao céu aberto, construção civil, tá? O que o INSS fazia? Falou, não, você não tem direito à aposentadoria especial, por quê? Porque a fonte aqui ela é natural, não é uma fonte artificial, tá? Então, esse trabalhador não tinha direito à aposentadoria especial. Então, o que acontecia? Muitos trabalhadores não concordavam com essa decisão e entravam na justiça. Você entra na justiça federal contra o INSS, nas varas previdenciárias. Aí, o que o juiz ia fazer lá? O juiz ia julgar essa questão, alguns juízes davam direito a ele se aposentar, outros não davam. Então, a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, dos Juizados Especiais Previdenciários da Justiça Federal, ela julga esses casos, né, onde há controvérsia. Por que um juiz ele dá, o outro juiz não dá direito à aposentadoria especial? Então, vamos sentar, vamos uniformizar esse entendimento. Eles chegaram à seguinte conclusão, que o trabalhador exposto à fonte natural tem sim a aposentadoria especial. Inclusive, isso está lá na tabela. Como eu falei, não me atualizei, mas era a tabela número 1 do E-Social. Na tabela número 1 dos riscos ambientais, lá, quando tinha lá risco físico, tá? Você tinha lá aposentadoria especial para calor, daí ele colocava lá legislação trabalhista e calor, legislação previdenciária. Por que tinha esses dois?
tá? Porque né, a legislação trabalhista, lá naquela época, ele considerava a insalubridade tanto para a fonte natural como a artificial. O INSS só considerava a aposentadoria especial para a fonte artificial, não considerava para a fonte natural. Agora reverteu. Agora, não o INSS, mas a Turma Nacional de Uniformização, né, do Juizado Especial Previdenciário de Justiça Federal, ele reconhece a aposentadoria especial se o trabalhador estiver exposto ao calor para a fonte natural e artificial, e agora, né, a legislação trabalhista que só reconhece o adicional de insalubridade se ele estiver exposto a calor, né, para uma fonte artificial. Deixou de existir o adicional de insalubridade para a fonte natural. Veja só, a TNU lá, né, no juizado da Justiça Federal, Juizado Especial Federal, o Previdenciário, julgou e deu direito ao trabalhador. Vamos ver aqui, provavelmente esse é um assunto que vai bater lá na porta do Tribunal Superior do Trabalho. Se é que ainda não bateu, tá? Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se já tem esse assunto lá, vamos ver se eles já julgaram, né, se já tem algum julgamento lá favorável a essa norma ou contra essa norma aqui, tá bom? Gente, tudo isso daqui nós vamos destrinchar, né, isso daqui lá no nosso curso, tá? De perícia e higiene ocupacional também, a gente trata desse assunto também. Tá bom? Bom, eu creio que da norma regulamentadora número 9, a gente já foi falando aqui também as alterações que ocorreram ao longo aí também da nossa live, tá? Gente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí eu fico à disposição agora ou depois também para responder as perguntas. Espero ter atendido as expectativas de vocês. É muito assunto, né, para o tempo que nós temos aqui. Foi muito bacana e obrigado aí pela participação de todos os heróis que aguentaram até agora, né? Sou Jean, professora Luci, Cíntia, tá por aí, Cíntia? Não sei se a Cíntia está aí. Sim, tô aqui sim. Oi, não dormiu? Tá acompanhando, imagina, tô te ouvindo. Tá, jóia, então. Então, gente, esses são os assuntos que nós tratamos nos nossos cursos lá na Inspirar lá. Obrigado pela confiança aí, pela participação. E fica aí, ó, eu estou à disposição de vocês aí, para alguma pergunta aí que tiver aí. Sandro, professor Sandro, muito obrigado, tá, pela sua brilhante aula para a gente, né? E que bom que o senhor falou bastante aí da aula que vai ser agora em 24 e 25 de julho, né? E se que bom. Se o Covid deixar, né? Vamos ver até quando que vai ficar esse negócio aí. Mas está garantado. Se não for presencial, vai ser online, tá? Pode ter certeza. Você vai ser muito bom, tá? Muito obrigado. Imagine, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Estou à disposição. Eu acho importante comentar com o pessoal aqui, e nós tivemos inscrições, centenas de inscrições de pessoas para a aula gravada. Então, só colocar em relação a essa disposição de apresentação, né, fazer essa parte da revisão, e eu só queria que o professor fechasse sobre uma análise do que saiu ultimamente aí sobre as questões de não continuidade esse ano das revisões das normas que estão em andamento, e que as que foram revisadas não se muda, elas se permanecem. Né? Tá bom. Você, obrigado por ter lembrado isso daí, isso aqui é muito importante. Então, eu estou com ela aqui, ó, é uma ação civil pública, ela foi uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, e o réu aqui é o distrito, é a União, tá? Então, contra essas alterações nas normas regulamentadoras aqui. Por quê? Qual que é aqui a exposição aqui do Ministério Público? Que as normas elas foram que as normas foram alteradas sem se ouvir a opinião pública, né? Sem se ouvir lá a CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, né? Então que não foi ouvida, que não houve a participação
dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade, do governo, aqui dizem que foi a participação apenas do governo para a elaboração dessas normas. Tá? Bom, o que aconteceu? Eles pediram uma liminar. Tá? O que é uma liminar? Uma liminar é uma tutela de urgência. Então, eles estão pedindo para o juiz aqui, juiz, olha, faz o seguinte, ó, pede para a União, pede lá para a Secretaria do Trabalho e Emprego parar de fazer a revisão dessas normas aí, tá? Porque eles não estão obedecendo aqui o disposto nas portarias do Ministério da Economia, que tem que ter a Comissão Tripartite Paritária Permanente, a participação, inclusive, da sociedade, dos profissionais, do governo, dos sindicatos, tanto dos empregadores como dos trabalhadores. Ó, pede para dar uma brecada aí, tá bom? Então, o que eles fizeram? Então, pararam, só que todas as alterações das normas, NR1, NR9, NR7, NR15, todas essas alterações que já foram realizadas, elas estão valendo, tá? Elas não foram canceladas. Nenhuma norma foi cancelada. Tá? O juiz ainda ele vai discutir o mérito, vamos ver o que ele vai julgar lá no final, mas essa ação aí vai demorar para andar, tem recursos ainda para rolar, isso daí está lá na primeira instância ainda. Tá? Então, o juiz de primeiro grau, que nós chamamos, né, de primeira instância, o juiz do trabalho, deu uma liminar apenas recomendando, dizendo para o governo, ó, pare de revisar as normas aí se você não estiver seguindo, obedecendo, né, o disposto aqui nas normas do Ministério da Economia, tá? Que basicamente é a Comissão Tripartite Nacional Permanente, tá bom? Então, tem essa liminar agora, as normas continuam valendo, elas não foram canceladas, nenhuma NR foi cancelada, tá? Apenas a revisão de novas normas que foi cancelada até a discussão do mérito. Mas isso é uma briga que vai longe ainda, porque cabe recurso aqui ainda, tá bom? Então, mas o importante, que fique bem claro aqui, que é uma liminar, que ela pode cair a qualquer momento, essa liminar, tá? E outra, as normas alteradas continuam válidas. Nenhuma norma foi revogada. Não existe a revogação de nenhuma norma regulamentadora. Tá? Vou pegar os exemplos que a gente discutiu, a NR1 continua valendo, a NR9 valendo, a NR15 valendo, a NR7 continua valendo. Tá bom? Isso que é importante a gente colocar. Se alguém quiser, eu tenho a decisão aqui, tá? Tenho a petição aqui, eu posso disponibilizar, encaminho para o professor Jean, professora Lucy, aí vocês podem disponibilizar para o pessoal aí. Pode ser? Perfeito, professor. Fica à vontade. Uhum. Ok, mais alguma questão? Acho que não, professor. Pode ficar à vontade para encerrar e tudo certo. Tá bom. Gente, então, obrigado mais uma vez e estou à disposição. E olha, eu espero encontrar todos vocês aí na nossa aula presencial, tá bom? Vai ser bem bacana, bem dinâmica. Vou levar bastante casos para a gente discutir também. Vamos discutir aqui todas essas normas, né? Principalmente nessa de perícia, né? Avaliação em perícia, aqui a gente vai falar muito aqui sobre a perícia em insalubridade, periculosidade e também para a aposentadoria especial. Então, veja que são legislações diferentes, né? Do mesmo Ministério, Ministério da Economia, mas uma legislação trabalhista e outra legislação previdenciária. A gente vai trabalhar bastante com essas normas aí. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, Sandro. Valeu. Tchau. Obrigado.